E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para o PET 2, Ceticismo e Negacionismo Científico. Terceiro ano, semana 1. Em primeiro lugar, o que significa ceticismo? Na realidade, o ceticismo trata-se de uma corrente filosófica que releva questionamentos sobre ocorrências, opiniões, pensamentos e crenças convencionadas pelo senso comum como verdades. Então, portanto, esta corrente ela defende que o indivíduo não pode chegar a nenhuma certeza. E considerado os principais nomes devia ser o filósofo Pirro de Elis, né? Então, na realidade, o que vai ser o ceticismo dentro dessa concepção? Ele é o seguinte, vamos falar, eu falo para eles que creio em Deus. Então eles vão me perguntar, você prova então que Deus existe? Agora, se eu falar eu não creio em Deus, ou se eu afirmar Deus não existe, eles vão me questionar também. Eu vou falar assim, como é que você prova que Deus não existe? Então é uma corrente que eles sempre estão buscando provas concretas de determinadas afirmações. Tá certo? Então agora vamos lá para a classificação, porque falamos o que significa, e agora a classificação do ceticismo. Né? O ceticismo ele pode ser classificado em duas formas, exagerado ou moderado. Este trata-se do estado da dúvida com fundamento, ou seja, quando uma pessoa possui dúvidas, mas tem razões para duvidar de uma determinada ação. Esse fator trata-se de um ceticismo moderado. É considerado também como moderado a dúvida propagada para chegar-se ao conhecimento. Por exemplo, o filósofo René Descartes desenvolveu escritos sobre esse estado, conhecido como a dúvida cartesiana, trabalho que consiste no ceticismo metodológico. O estudo elaborado por René Descartes resume no seguinte princípio: tudo o que é duvidoso seja considerado falso. Os escritos elaborados por ele foram de grande importância para entender a busca do conhecimento verdadeiro sobre a natureza das coisas. O ceticismo exagerado, por sua vez, corresponde ao estado da dúvida que, quando colocada no cotidiano, atrapalha a vida prática do indivíduo. É exagerado também quando a pessoa duvida apenas por duvidar, sem nenhuma razão para esse fato. Isso ocorre muito, né, pessoal? Muitas vezes duvidamos apenas por duvidar e não temos nenhum embasamento concreto para tal dúvida, para tal questão. Agora vamos falar sobre quem o filósofo Pirro, tá certo? Quem foi ele? Ele era considerado na história como o precursor do ceticismo. Pirro passou a ter a aproximação com a filosofia através das obras desenvolvidas por Demócrito. Antes disso, sua profissão era pintor. Pirro ele nasceu na cidade de Elis e é tratado como o primeiro filósofo dos estudos do ceticismo, apesar de não haver obras dele. Então, na realidade, suas ideias são conhecidas através dos escritos de Timon de, o nome de meu chato, Fluent, tá certo? Então, Pio foi também responsável por criar a escola que tem origem do seu nome, Pirronismo, certinho? Então, o que acontece? Pirro teve contato com culturas, costumes e doutrinas além do misticismo de pensadores da Índia, como também da Pérsia. Então, durante uma viagem realizada com Alexandre o Grande e com o filósofo Anaxarco, isso trouxe ao filósofo experiências que influenciaram na forma de pensar. Então, diante disso, ele manifestou sua postura cética, como não saber o que é certo ou errado, bom ou ruim. Tá bom? Então vamos a outra questão aqui. Vocês já ouviram falar dessa frase? Acatalepsia. Então, mas o que vem a ser a catalepsia?
Então, dentro da filosofia de Pirro, há termos como a catalepsia. Essa expressão diz respeito à inviabilidade de compreender as coisas e ainda à impossibilidade de agarrar-se a algo como uma verdade absoluta. Então, a palavra, nessa corrente filosófica, expressa que as coisas não passam de ilusão. Agora, e epoqué? Vamos lá. Esse é o termo grego na qual corresponde ao ato de suspender o julgamento sobre as coisas. Então, essa expressão remete à ideia de que, ao invés de um indivíduo apegar-se à verdade de um fato, ele deve abster-se e não pôr em juízo. Certinho? Então, vamos lá. A questão do ceticismo, mas antes quero só colocar outra questão. O ceticismo na história ele tem grande aparição na Grécia clássica, que teve como um dos primeiros filósofos, como foi falado, o Pirro. Além dele, também havia o Carneades, no qual defendeu a impossibilidade da certeza do conhecimento. Havia também Santo Empírico, que foi um filósofo apresentado como a maior autoridade do ceticismo da Grécia. Entende? Então vamos lá. Agora em relação ao. Deixa eu ver aqui. Ceticismo filosófico. O ceticismo filosófico, no período helenístico, teve início com as concepções de Pirro e também através de Timo. Essa corrente tem como aspecto a desconfiança sobre os ensinamentos gerais e também rejeita os pensamentos propagados por Platão, Aristóteles, Epígoro e Zidão, nesse que tinham em comum verdades universais. E como eles não acreditavam muito nessas verdades, o que é a verdade, então, se tinha esse questionamento, eles não consideravam muito esses filósofos. Então, com base na teoria cética, a vontade, melhor, de acordo com a teoria cética, a verdade ela não existe. Todavia, esse pensamento pôs em contradição essa corrente filosófica, pois, ao analisar a afirmativa, pode-se pensar em um paradoxo, cujo, ao menos, a inexistência da verdade é uma verdade. Entende? Então, é tal coisa. Essa inexistência que eles defendiam, dentro da concepção do pensamento deles, que a inexistência, a verdade não existe, então, de certa forma, já era uma verdade. Então, de uma certa forma, existe a verdade. Então, esse era o paradoxo, né? Que existia. Portanto, ao afirmar um enunciado qualquer, entende-se que ele é legítimo. Em razão disso, os pensadores do ceticismo começaram a promover o levantamento de hipóteses sobre a verdade. Contudo, não era favorável a argumentar que uma determinada declaração é legítima ou falsa. Em vez disso, era preciso permanecer no estado de dúvida, no estado da dúvida, e não dizer se um fato é real ou mentira. Continuando. Vamos lá, o negacionismo. Né? O negacionismo, o que vem a ser? Na realidade, ele é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável. Na ciência, o negacionismo ele é definido como a rejeição dos conceitos básicos, incontestáveis e apoiados por consenso científico a favor de ideias, tanto radicais quanto controversas. Então, desta forma, o negacionismo costuma se fortalecer quando a sociedade se depara com situações de instabilidade, como uma crise ou algo nunca antes presenciado. Quando em oposição a evidências científicas, o movimento encontra sustentação em teorias e discursos conspiratórios, sem aprofundamento e isolados, que acabam favorecendo disputas ideológicas, como também interesses políticos e religiosos. Então, é só isso, turma, e até a próxima semana.